Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa terceira aula assíncrona do curso de Teorias da Poesia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a poesia moderna, a partir da perspectiva do Hugo Friedrich, autor de Estrutura da Lírica Moderna, nos capítulos que já foram selecionados, que estão na bibliografia para vocês. Então o menu de hoje tem os seguintes tópicos: perspectiva da lírica contemporânea, dissonâncias e anormalidade, categorias negativas, festa do intelecto e derrocada do intelecto e a nova linguagem. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre o Baudelaire para exemplificar e explicitar o que foi dito em termos teóricos até aí. Beleza? Então vamos lá. Sobre obscuridade e dissonância. Friedrich diz que a lírica europeia do século XX fala de maneira enigmática e obscura. E ele diz: esta junção de incompreensibilidade e de fascinação pode ser chamada de dissonância, pois gera uma tensão que tende mais à inquietude que à serenidade. Ou seja, se até então a poesia, os poetas, procediam de forma a tornar aquilo que diziam de maneira poética mais clara, fazer aquilo compreensível, a partir da metade do século XIX, essa poesia vai se tornar cada vez mais obscura, a compreensão é cada vez mais comprometida. Fica difícil entender o que o poeta quer dizer a partir do próprio conteúdo. E para fazer essa decifração, o esforço é cada vez maior. Mas isso também gera, se por um lado gera perturbação, por outro, fascinação. E essa fascinação com a incompreensibilidade, isso que perturba, mas ao mesmo tempo fascina, gera dissonância. E dissonância é uma palavra-chave na escrita do Friedrich para descrever a lírica moderna. Então, essa tensão dissonância, pode ser expressa também em outros contrastes, não necessariamente é apenas entre incompreensibilidade e fascinação, mas uma série de espécies de paradoxos ou contrastes que vão ser colocados ao longo dessa poesia, como, por exemplo, traços arcaicos e míticos com a intelectualidade. A poesia moderna tende a voltar-se para um pensamento mítico do passado, ao mesmo tempo que está de face com o pleno progresso científico da Revolução Industrial, do desenvolvimento de N tecnologias que vão transformar a sociedade antiga ou pré-moderna, passar pela modernização e se tornar moderna. Essa passagem para a modernidade não é nada fácil para essas pessoas desse período. A simplicidade da exposição com a complexidade do conteúdo. Bem, se o meu conteúdo é muito complexo, se eu vou tratar de questões que precisam ali de tratados para ser colocados, e dou para isso um tratamento poético muito simples, não necessariamente superficial, pode ser um tratamento conciso, pode ser uma coisa de muita compressão nesse sentido. Isso gera também um fascínio que perturba, porque eu não tenho ali um manancial inteiro, eu tenho só uma gota para observar a complexidade desse conteúdo na sua forma mais compressa possível. A precisão com o absurdo, tratar de maneira muito precisa aquilo que seria absurdo, ou seja, que não poderia ser precisado, não poderia ser explicado de certa forma, e o poeta vai lá e coloca o absurdo de uma maneira categórica, explícita, como se não fosse absurdo. Isso gera, esses contrastes todos geram tensão dissonante, então vão caracterizar essa poesia a partir de então. O infamiliar. Essa poesia moderna torna seus conteúdos infamiliares, estranhos. Não os trata nem com intimidade, nem com uma objetividade distante. Essa poesia prescinde até mesmo do eu pessoal do artista, este que agora participa como inteligência que poetiza ou operador da língua. Veja bem, essa palavra infamiliar se torna extremamente importante num certo contexto a partir de Freud. Freud tem um texto que em alemão se chama o Unheimlich, melhor, Das Unheimlich, mas que em português foi traduzido como infamiliar, o estranho, o inquietante, o estranho familiar e outras possibilidades, porque é uma palavra difícil de traduzir, tanto para o português quanto para outras línguas, é muito específica do alemão, e trata de uma espécie de paradoxo. Porque aquilo que é infamiliar, nesse conceito, é algo de extremamente íntimo, mas que também é estranho para mim. Então,
Vamos pensar, por exemplo, quando a gente vê um ator num filme e você reconhece o rosto dele, assim, você diz, eu já vi ele em algum outro lugar, filme, série, não sei de onde, e você diz, é familiar. Quando você diz que é familiar, é porque você reconhece, mas ao mesmo tempo não reconhece muito bem de onde. Senão você dirá, é o fulano, e não é familiar. Ou seja, o familiar tem algo de infamiliar. E a poesia moderna faz isso com os conteúdos. Ela torna aquilo que já era familiar, infamiliar. Ela vai tratar de algo que já existia ali de forma íntima para os leitores, para a crítica, como algo obscurecido. Isso é parte desse procedimento. Inclusive, como diz essa segunda parte, vai prescindir até do eu pessoal do artista, que vai se tornar menos eu, menos subjetividade e cada vez mais uma inteligência que poetiza. Vai deixar de ser importante em partes, saber ali quem é o poeta, saber o contexto desse poeta, e vai se tornar mais importante observar o que ele faz com o poema em si. Claro que depois, anos depois, a gente vai entrar nos estudos culturais. Os estudos culturais entram com o pé na porta, dizendo, não, o contexto importa sim, mas aqui não. Aqui a ideia é contrária. Então, para o Friedrich é um outro momento, um outro processo. Bom, função poética. A partir da metade do século XIX, a diferença entre a linguagem poética e a função normal, comunicativa da língua, deixa de ser uma diferença moderada e passa a ser cada vez mais radical. Como assim? Não é que antes a linguagem poética fosse idêntica à linguagem normal, mas essa diferença era moderada. Era ainda assim, tem recursos poéticos sendo utilizados aqui, mas não é uma radicalização completa, não leva para o extremo da linguagem poética, daquilo que vai colocar o eixo da similaridade sobre a contiguidade. Não, vai se tornar uma diferença cada vez mais extremada que vai separar, apartar quase que irremediavelmente uma linguagem que é a corriqueira daquela linguagem que é a linguagem lírica. Como? O vocabulário comum aparece com acepções insólitas, então você começa a falar de uma palavra para falar de outra coisa, uma espécie de metáfora que não se explica. A sintaxe se desmembra ou se reduz a formas intencionalmente primitivas. Posso elidir o verbo, colocar ali as coisas de uma maneira que não seriam adequadas para uma fala comunicativa, justamente porque tiram um pouco, dificultam a comunicação. A comparação e a metáfora passam a unir o que é logicamente inconciliável. Então, eu gosto muito de pensar na música do Caetano, do Querer, assim, que ele diz, a bruta flor do querer. Essas duas imagens, que lembram um pouco o Violeta Violentas da aula passada, a bruta flor, supostamente são inconciliáveis em parte. Claro que o Caetano já está muito longe, já está herdeiro de distâncias e distâncias desse período, mas não deixa de ser por causa desse período que ele pode fazer isso. A compreensão do poema não se dá mais pelo conteúdo das suas afirmações, ou seja, não dá apenas para ler o conteúdo e dizer, isso se afirma aqui, 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 e essa afirmação me leva a compreender o poema, como mais ou menos o poema do Camões, que a gente leu na primeira aula, o soneto Amor é Fogo, que arde sem se ver. Claro que ali tem metáforas maravilhosas e tudo, mas é o conteúdo principalmente que coloca em questão uma afirmação, uma ideia, até um silogismo, como a gente discutiu, que leva uma série de proposições a uma conclusão. Mas a partir do século XIX não é muito assim mais. É preciso olhar tanto para a forma quanto para o conteúdo, ou até mais para a forma que para o conteúdo, se não quiser perder a piada que tem ali acontecendo. Então, coloquei aqui, a poesia era linda. Era linda como? Até então, até a metade do século XIX, início do século XIX, as qualidades da poesia eram descritas com categorias positivas. Como assim? Se dizia, a poesia gerava aprazimento, ou seja, prazer, né? Alegria, harmonia, plenitude, serenidade. A poesia estava ligada ao angelical, ao mais alto. Ela era um olhar feliz para o real, ela era enobrecedora, dignificadora, etc.
Depois da modernidade, a poesia vai mudar um pouco. Ela deixa de ser o quadro idealizante de assuntos e situações. Ela deixa de estar afinada com a sociedade e passa a ser descrita com outros termos. Passa a ser descrita com categorias negativas. Então, ela vai se contrapor à sociedade preocupada com segurança econômica, né? Meio que dizer assim, nossa, essa sociedade é hipócrita, isso é nojento, essa segurança econômica de vocês não vale nada, eu quero poesia. É uma visão herdeira do romantismo em partes, mas que também é menos romântica que o romantismo. E, enfim, vai lamentar a decifração científica do universo, assim como a generalizada ausência de poesia do mundo burguês. Ou seja, ela vai se tornar uma linguagem do sofrimento. Ela começa a se contrapor a essa segurança, necessidade de segurança econômica e a lamentar o progresso científico, como se tudo isso estivesse ligado à perda da poesia, como se o mundo burguês fosse um mundo em que já não houvesse espaço para poesia, e isso os poetas desse momento vão criticar ferrenhamente. Então, torna-se uma linguagem do sofrimento que não busca a salvação de ninguém, mas a palavra rica de matizes. Ao contrário daquele heroicismo que quer restaurar a ordem do mundo, a beleza do mundo, a poesia daqui não quer salvar ninguém, o mundo está perdido mesmo, não tem jeito, não tem o que fazer. Mas essa poesia vai querer explorar a linguagem, como até então não se fazia, né, nesse grau de radicalização, pelos seus matizes, pelo grau, pela carga metafórica, pela carga de significação que uma mesma palavra pode apresentar em contextos diversos, em usos diversos, e isso gerando então uma série de novidades. Bom, essa poesia, então, que começou a ser descrita com categorias negativas, foi chamada de fragmentária, confusa, vacilante, um esboço talentoso, um amontoado de imagens, de desorientada, despoetizada, destrutiva, enigmática, repentina, etc. Então, assim, não foi muito bem recebida, né? Era como se a poesia estava lá no alto, como eu disse, angelical, linda, serena, aprazível, harmônica, plena, maravilhosa, aquela poesia que era linda, e passa a ser fragmentária, nossa, isso é muito confuso, não dá para entender nada, como se vê muitas pessoas falando, por exemplo, hoje em dia, da música. A música boa era do passado, hoje em dia só se faz porcaria. Poesia boa era do passado, hoje em dia é só porcaria. Isso não é novidade nenhuma. Esse movimento de negar o contemporâneo se faz há muito tempo e geralmente é falta de conhecimento, viu, gente? Porque existe tanto hoje quanto ontem, quanto provavelmente haverá amanhã, uma série de poetas e músicos e artistas que estão fazendo um excelente trabalho, assim como outros que estão fazendo um trabalho medíocre. Então, o papel da crítica é um pouco de triar, mas não quer dizer que apenas uma época, ou um artista, ou um pequeno grupo que segue um determinado pacote de normas vai ser adequado, válido, valoroso, etc. Então, é isso. A poesia, a partir do século XIX, começa a ser essa coisa que vai para vários lados, que não segue as normas do jeito certo, e a crítica não está muito feliz com isso, gera dissonância, obscuridade, gera uma perturbação. E, bom, vamos ver onde é que isso vai. O Friedrich vai falar que isso gera festa do intelecto e derrocada do intelecto. Como assim? Depois que o século XIX vai terminando, tendo seu fim, a poesia do século XX apresenta duas tendências principais. Quer dizer que é só isso que se faz? Não, duas tendências não quer dizer que são duas categorias completamente apartadas de si. Só dois caminhos que prevalecem. Um é da intelectualidade e severidade das formas, que vai trabalhar ainda com a obscuridade, com algo de alegoria, com metáforas que não se dão muito bem, com uma ideia de perda, com algo ali dessa confusão, mas que tem uma grande preocupação com as formas, com essa intelectualidade da métrica, com as tônicas, com um ritmo que diga algo a partir dele mesmo, etc. E uma outra tendência, uma outra corrente é da lírica formalmente livre e alógica, que vai seguir o seu próprio rumo. A gente vai ver isso agora em dois exemplos.
Primeiro exemplo, trouxe de Rimbaud. Arthur Rimbaud escreveu Ó Castelo, ó Sazões. Vamos ler então essa tradução do Ivo Barroso. Ó castelo, ó sazões, que alma é sem senões. Ó castelo, ó sazões, eu fiz o mágico estudo da ventura que diz tudo. Dai-lhe vivas toda vez, cante seu galo gaulês. Meu anseio é coisa ida, ele ocupou minha vida. Esse encanto, o corpo e a alma, tomou-me trazendo a calma. Minha canção, o que entoa, por isso ela foge e voa. Se a desventura me aperta, a desgraça será certa. Que seu desprezo, ai de mim, me leve ao mais breve fim. Ó castelo, ó sazões. Então, se vocês repararem direitinho aí, tem sempre uma estrutura de redondilha, vai se repetir, tem uma preocupação com essa forma, tem algumas coisas aqui que eu encanto com esse E maiúsculo. Por que esse E é maiúsculo? Por que no final castelo e sazões está com letras maiúsculas iniciais? O que isso vai obscurecer? Esse galo gaulês que canta toda vez? Bom, enfim, é preciso fazer uma análise mais próxima e tudo, e não é tão óbvio quanto seria uma poesia precedente, mas também tem uma preocupação intelectual muito grande com essa forma. Agora vamos ver um poema do Mallarmé, super famoso, um fragmento dele porque é muito longo, um lance de dados. Olha a disposição desse poema na página, é uma coisa que por si só já chama a atenção, que está todo espalhado como se o próprio dado tivesse sido jogado pela página e as palavras seguissem o rastro desse dado. Então, nada da memorável crise, ou se houver o evento, cumprido em vista de todo resultado nulo, humano, terá tido lugar. Uma elevação ordinária verte a absência, que não o lugar, inferior marulho qualquer, como para dispersar o ato vazio, abruptamente, que se não por sua mentira haveria fundado a perdição. Dessas paragens do vago em que toda a realidade se dissolve. Quase impossível compreender numa primeira leitura. A gente precisa voltar, observar palavra por palavra, olhar ali direitinho o que a gente não conhece, tentar entender por que isso está nessa determinada posição no papel, o que isso tem a ver com o que as palavras dizem, fazer uma análise que passa, inclusive, por outros procedimentos de compreensão da crítica. É uma poesia que não é exatamente linear, eu li dessa maneira, mas é possível ler de outras formas. Então, bom, é uma poesia que parece extremamente alógica, se você não para ali para prestar uma atenção e decifrar. É, no fim das contas, extremamente obscura. Mas essa obscuridade também fascina, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, a poesia intelectual coincide com a lógica, no tocante à fuga da mediocridade humana, ao afastamento do concreto normal e dos sentimentos usuais, a renúncia à compreensibilidade limitante, substituindo-a por uma sugestividade ambígua, e a vontade de transformar a poesia em um quadro autônomo, objetivo de si próprio, cujos conteúdos subsistem apenas graças à sua linguagem, à sua fantasia ilimitada ou ao seu jogo irreal do sonho e não graças a uma reprodução do mundo ou a uma expressão de sentimentos. Bom, veja bem, o que está sendo colocado aqui é que essas duas vertentes, embora sejam aparentemente muito distantes uma da outra, elas coincidem nesse tocante da fuga da mediocridade humana. As duas, cada uma por sua forma, se afastam da normalidade, dos sentimentos usuais, não quero falar daquilo que todo mundo já falou da mesma forma, se renuncia à compreensibilidade limitante. Então, ao invés disso, ao invés do que é compreensível demais, eu vou dar sugestividade ambígua, colocar ali ambiguidades propositais que aumentam a riqueza dos matizes das palavras, e essa vontade de transformar a poesia em um quadro autônomo que subsiste graças à sua linguagem. Isso quer dizer que, de certa forma, a linguagem é o que importa mais que está sendo dito, mais que o próprio conteúdo do poema.
E é por isso que os dois, de um lado ou de outro, tanto a festa do intelecto quanto a derrocada do intelecto, vão se unir, vão coincidir em relação a essa radicalização da função poética da poesia moderna. Então, essa nova linguagem, né, essa preocupação com uma nova linguagem, nesse momento o estilo, a forma do poema, passa a pesar muito mais que o conteúdo, como eu disse agora, e diante disso, os temas e assuntos se tornam frequentemente quase insignificantes. A poesia moderna evita reconhecer um mundo objetivo em sua existência objetiva. Olha só, o tema, o assunto é algo que todo mundo pode falar do mesmo tema, do mesmo assunto, mas o que importa é como eu falo. De que maneira o poeta vai expressar, com quais palavras, em qual formato, com qual ritmo ou com qual disposição. Isso importa mais do que aquilo que ele está dizendo ali nesse conteúdo, do que a sua ideia. A ideia perde um pouco o valor em função do que é colocado de forma de inovação de linguagem. Então, a linguagem nova tem intenções agressivas. Vejam que é uma linguagem violenta, num certo sentido. Ela rompe com o habitual e surpreende, choca o leitor. Não é uma linguagem, como se diz, digestiva. Não é para você ler depois do seu almoço, tomando um cafezinho, ouvindo uma musiquinha gostosa e relaxando. É uma poesia que incomoda. A ideia é chocar. A ideia não é, agora, agradar. Por isso mesmo as categorias negativas combinam mais com essa nova linguagem, essa nova poesia. Então ele dá um exemplo da pintura, mas que também vale para a poesia nesse caso, que é essa pintura do Manet, Le Déjeuner, né? Que você vê algumas pessoas aí fazendo uma espécie de piquenique, tem esses dois homens, essa mulher nua, aquela outra lá no fundo. Manet, pintor impressionista, tá aí com esse tema muito interessante, né? Assim, muito até bucólico e tudo. E assim, o que importou para ele nesse momento era mais o conteúdo da pintura, talvez, do que a forma. Embora Manet também fosse ali uma pessoa, um pintor que se importava com a forma. Mas não tão radicalmente quanto Picasso, por exemplo, que vai repetir essa pintura. Olha só como ele vai parodiar, de certa forma. A paródia é típica da poesia moderna, da arte moderna, de várias maneiras. Aqui tem uma, duas, três, e se vocês pesquisarem Le Déjeuner, Picasso, vocês vão achar mais várias, porque ele fez isso à exaustão, até encontrar formas e formas e formas de mostrar o mesmo motivo, e aqui o que importa não é o motivo, ou seja, o tema, né, da pintura, mas justamente o estilo. E é o estilo que vai importar para essa nova linguagem. Então, finalizamos um pouquinho essa primeira parte teórica, e a partir de então a gente vai falar do Baudelaire, a partir do texto da modernidade do Benjamin. Então, vamos lá. Então, Baudelaire. Baudelaire foi um dos mais importantes poetas do século XIX, que exemplifica bastante bem tudo isso que a gente viu agora, teoricamente, com o texto do Friedrich, e que nós vamos ver a partir de alguns tópicos com relação às suas perspectivas a respeito do fazer poético e de quem são os verdadeiros poetas, né? O verdadeiro poeta é uma coisa meio engraçada, mas para esse momento, a partir dos seus próprios poemas e especialmente do texto do Benjamin, que vai criticar teoricamente também, mas que ajuda muito a entender como que essa prática e essa teoria se alinham. Então, o primeiro ponto a entender é que para Baudelaire a escrita é uma forma de luta. Não de luta como resistência, precisamos ir contra não sei quem, etc. Poesia linda, não é isso. Mas o poeta se articula com a imagem do esgrimista. Veja bem, esse fragmento desse poema, O Sol, do Baudelaire, em que ele escreve: exercito sozinho esta absurda esgrima, farejando em cada canto os acasos da rima, tropeçando em palavras como na calçada, dando às vezes com versos há muito sonhados. O poeta, ao invés de ser aquela figura que está lá no alto da sua torre de marfim, escrevendo coisas lindas para o céu, para o amor, etc., agora é alguém que faz sozinho uma esgrima, e não apenas esgrima, mas uma esgrima absurda, que tem que farejar a rima, que tropeça nas palavras como se tropeça na calçada.
uma imagem de alguém que está caindo na calçada ali. Não é quem está se elevando às alturas, mas na verdade no mais baixo da rua, que é andando a pé no meio da cidade, se tropeçando. Uma imagem um pouco ridícula. O poeta tem um pouco disso para o Baudelaire, mas é alguém que luta, é um esgrimista, de certa maneira. Escrever poesia é lutar com as palavras, é tropeçar nas palavras, é farejar as rimas, e o procedimento poético tem mais a ver com um procedimento de choque, tem mais a ver com algo desagradável do que com uma prática alegre e serena. Então, para o Baudelaire, a primeira imagem desse poeta herói, segundo o Benjamin, é o flaneur. Flaneur é uma palavra francesa que tem a ver com o verbo flanar, abrasileirado. Flanar é andar a esmo, andar sem rumo. Você pode, terminei meu trabalho, não sei o que, eu vou dar uma volta. Mas não é dar uma volta porque eu vou no shopping, eu preciso olhar isso ou aquilo, não. É andar simplesmente por andar. Você flana pela cidade, vendo o que está acontecendo, observando seus personagens, observando as suas transformações, e o flaneur é a figura que faz isso. E foi uma figura de muito sucesso ali no século XIX francês. Então Baudelaire escreve: quem dentre nós não sonhou nestes dias de ambição com o milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rima, suficientemente maleável e angulosa para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do sonho, aos sobressaltos da consciência. Esse ideal obcecante nasce sobretudo da frequentação das grandes cidades e do cruzamento de suas inumeráveis relações. Bom, então aqui Baudelaire já coloca que essa nova forma poética que ele faz lindamente em O Spleen de Paris, né, que é um livro de prosa poética, tem a ver com esse ato de flanar, tem a ver com a frequentação das grandes cidades. Significa que tem a ver também com a modernização, com esse processo que faz com que uma sociedade antiga se transforme em uma sociedade moderna. Antiga, inclusive, nesse sentido, mais de antigo regime, etc. e tudo, mas principalmente uma sociedade que ainda não tinha passado por suas transformações tecnológicas, pela Revolução Industrial, por todos esses processos que vão transformar profundamente a vida dos cidadãos ali, que vai aumentar o tamanho, vai aumentar a criminalidade, vai passar por uma série de distinções em que o cidadão deixa de ser súdito, se torna ali republicano na maioria das vezes, republicano nesse sentido de ser, né, participar de uma república em que a nobreza perde valor para se tornar burguesia, uma burguesia muito interessada em dinheiro e muito pouco nesses outros valores que supostamente estavam ali junto com a nobreza. Muitas aspas nesse supostamente, viu, gente? Então, isso também, o Benjamin diz, desde o princípio, a flânerie, o ato de flanar, implicava uma consciência da fragilidade dessa existência. Ela faz da miséria uma virtude. Então, essa flânerie, né, o flaneur, é alguém que tem consciência de como tudo isso é frágil, de como as estruturas sociais, essas transformações, mostram um pouco de que nada se mantém. Uma frase muito famosa, acredito, do Marx, que tudo que é sólido desmancha no ar. Que o Marshall Berman vai escrever um livro com esse título para descrever as transformações na modernização. E essa ideia de que tudo que é sólido se desmancha diz da velocidade das transformações. O flaneur é alguém que toma consciência disso. Olha como tudo de repente muda, olha como é frágil, não tem nada de concreto, de sólido ali em que se possa afirmar. As bases não são mais as mesmas, Deus morreu. E essa miséria vira uma virtude. Não é algo a se lamentar, simplesmente dizer, como é horrível viver nesse mundo. É horrível por um lado, mas é o que tem de mais belo também por outro lado. É isso, é essa fragilidade, essa consciência da fragilidade. Outra figura para o Baudelaire é o Apache. Não estou falando dos índios americanos, estou falando de uma figura da França dessa época, que seria meio que o marginal, o criminoso, o gatuno, um pouco como o malandro dos nossos tempos, mas que era uma figura supostamente muito presente, a respeito da qual Baudelaire escreve.
Seja qual for o partido a que se pertença, é impossível não ficar emocionado com o espetáculo dessa população doentia que engole o pó das fábricas e respira partículas de algodão, cujos tecidos se deixam penetrar pela alvaiade de chumbo, pelo mercúrio e por todos os venenos necessários à produção de obras-primas. Essa população vai se consumindo diante das maravilhas que afinal a terra lhe deve. Sente correr em si um sangue púrpura e lança um olhar carregado de tristeza à luz do sol e às sombras nos grandes parques. Então Baudelaire está colocando aí que essa criminalidade, o Apache, ele surge em decorrência de toda essa crueldade, essa crueza da própria modernidade. Modernidade é isso, engolir pó de fábrica, respirar algodão, mercúrio, chumbo, etc. e vários venenos. Modernidade é olhar com tristeza para a luz do sol. E aí surge o Apache como uma segunda figura que o Baudelaire vai exaltar. Assim como o Flaneur, o Apache aparece nesse lugar do poeta, o poeta da cidade. Então Benjamin escreve a respeito do que Baudelaire pensa que viver a modernidade exige uma constituição heróica. Para o Baudelaire, então, aquele que vive isso, que vai enfrentar essa modernização, que vai olhar com tristeza à luz do sol e viver todo esse processo de exploração do proletariado, é uma visão que é quase que marxista, se poderia dizer, exige uma constituição heróica. É preciso ter um heroísmo em si mesmo para poder enfrentar esse contexto, esse repertório histórico. Então, a aproximação entre o proletário e o lutador escravizado, essas duas figuras se aproximam e tem um certo momento de exaltação do suicídio como maneira de escapar desse mundo. Porque o suicídio é algo que aparece como oportunidade para o poeta e para a pessoa que vive a modernidade, porque vira uma espécie de febre que, bom, se o mundo é tão horrível assim, o que fazer se não sair dele? Mas um pouco longe ainda do suicídio romântico de Goethe e dos outros que vão precedê-los. Bom, Baudelaire escreve ainda: a maior parte dos poetas que se ocuparam de assuntos verdadeiramente modernos contentou-se com os reconhecidos e oficiais, as nossas vitórias e o nosso heroísmo político. Mesmo assim, fazem-no de mau grado, só porque o governo lhes faz a encomenda e lhes paga os honorários. E, no entanto, há assuntos da vida privada que são muito mais heróicos. O espetáculo da vida mundana e das milhares de existências sem saída que habitam os subterrâneos de uma grande cidade. As dos criminosos e das mulheres amancebadas, a Gazette des Tribunaux e o Moniteur mostram que só precisamos abrir os olhos para descobrir o nosso próprio heroísmo. Ou seja, aquilo que a gente falou agora. Para o Baudelaire, o herói é esse que enfrenta isso tudo. É o criminoso, é a concubina, a amante, a prostituta. No caso das mulheres, a heroína, Benjamin coloca, do Baudelaire vai ser a lésbica. Não porque ele seja muito avant-garde e preocupado com os direitos LGBT, mas porque é o contracultura. Contracultural aqui, ir contra o modo de vida burguês, seria para o Baudelaire o ápice do heroísmo nesse sentido. E assim, o Apache, esse tipo de criminoso, rejeita as virtudes e as leis. Denuncia de uma vez por todas o contrato social, gente? E acha que todo o mundo o separa do burguês. Ou seja, se todos eles vivem no mesmo mundo, o burguês compactua com o contrato social que o privilegia e deixa os outros ali vivendo na injustiça. Enquanto o Apache rejeita esse mundo, ele rejeita o contrato social que vai falar da propriedade privada, que vai falar do direito de cada um, que vai proteger os cidadãos aqui e ali. O Apache vai dizer, não, esse é um mundo injusto e eu não vou participar desse sistema de leis. Se vocês quiserem a minha presença, não vai ser por aí. Então tem uma separação radical entre o Apache e o burguês, que também é uma separação entre o poeta e o burguês. Lembra que a gente falou que o poeta é aquele que não quer partilhar do mundo burguês da mesma forma? Que ele acha que tem um desencantamento do mundo, de certa forma, que o mundo burguês é um mundo em que não há espaço para poesia?
da mesma forma que o Apache, só que por outros procedimentos. A terceira imagem é a do trapeiro. O trapeiro é meio que o catador de lixo. Então, Benjamin escreve: os poetas encontram o lixo da sociedade nas suas ruas, e é também ele que lhes fornece a sua matéria heróica. Assim, no tipo ilustre do poeta, transparece um outro vulgar de que ele é cópia, o trapeiro. O poeta é penetrado pelos traços do trapeiro. Então, o que acontece? O que Benjamin coloca aqui a respeito do Baudelaire é que o poeta tem tudo a ver com o catador de lixo. O poeta é aquele que vai tropeçar na palavra, lembra? Farejar a rima. O poeta é esse que vai simplesmente procurar no lixo da sociedade a matéria para sua poesia. Então Baudelaire escreve: eis um homem cuja função é recolher o lixo de mais um dia na vida da capital. Tudo que a grande cidade rejeitou, perdeu, partiu, é catalogado e colecionado por ele. Vai compulsando os anais da devassidão, o Cafarnaum da escória. Faz uma triagem, uma escolha inteligente. Procede como um avarento com seu tesouro, juntando o entulho que, entre as maxilas da deusa da indústria, voltaram a ganhar forma de objetos úteis ou agradáveis. Ou seja, tudo que foi rejeitado, perdido, partido, quebrado, devassado, Cafarnaum, aquela cidade que foi completamente destruída, o poeta vira os seus olhos para isso. Assim como o trapeiro, assim como o lixeiro, né? Ele olha para tudo que foi rejeitado, tudo que foi deixado para trás, que não interessa, que é pouco, que é rastro, que é resto. Isso que o poeta, nesse momento, vai querer. Essa é a matéria da sua poesia. Esse é o grande poeta, ele não olha ali para o que é principal, para o que é mainstream, para o que está na grande conversa da capital. Ele olha justamente para o que foi deixado de lado. Para o Baudelaire, o que importa nesse momento vai ser isso, olhar para o que ficou de lado, para o que ficou à margem. A quarta figura é o dandy. O dandy seria o descendente dos grandes antepassados, e o dandismo, né, esse movimento, o último vislumbre de heroísmo em tempos de decadência. Como Baudelaire está muito preocupado com essa história de heroísmo, como falta heroísmo nos nossos tempos, falta poesia, para ele o dandy surge como uma espécie de possibilidade de re-heroicizar a modernidade. Então ele escreve, Benjamin escreve: o rosto de um homem elegante tem de ter sempre qualquer coisa de convulsivo e retorcido. Podemos, se quisermos, atribuir esses trejeitos a um satanismo natural. Isso é o Benjamin citando Baudelaire, né, gente? Ou seja, tem algo aí de um homem elegante, mas que também desagrada, um homem meio que satânico por si só. Era essa a imagem do dandy londrino na cabeça da fauna dos boulevards parisienses. E assim ela se refletia fisionomicamente em Baudelaire. Baudelaire, lembra aquele rosto simpático dele? Convulsivo e retorcido, né? Distorcido. É algo disso que é preciso ser elegante, mas desagradável. Um pouco por aí, essa ideia do dandy. O seu amor ao dandismo, contudo, não foi feliz. Não tinha o dom de agradar, um aspecto tão importante na arte própria do dandy, que é, no fundo, a de não agradar. Dandy, então, é essa figura que aparece como um cavalheiro, mas é um cavalheiro meio marrento, meio que está contra a própria sociedade que o coloca ali. Ele é elegante, mas ele não quer fazer parte do mesmo contrato social, da mesma forma que os outros. Então, o que acontece? Tudo isso, essas 4 formas, pelo menos, mostradas, são máscaras, não passam, segundo Benjamin, de máscaras. Como Baudelaire não tinha convicções próprias, Baudelaire assumiu constantemente novas máscaras. Flaneur, Apache, dandy e trapeiro eram para ele outros tantos papéis. Ou seja, né, o herói moderno não é um herói de fato. Ele representa papéis de herói. O que isso quer dizer? Não é que o Baudelaire coloque que o poeta, o artista, é o grande herói. O artista representa esses heróis. Esses são os heróis. O Flaneur, o Apache, o dandy, o trapeiro e tantos outros. O que o poeta tem que fazer é agir como eles. Catar o lixo das palavras, encontrar a elegância e o escárnio na própria poesia, flanar para encontrar as palavras adequadas, se tornar uma espécie de criminoso e não compactuar
com essa vida. Ou seja, tudo de negativo que até então a poesia ignorava, que mantinha ali falando das auréolas, né, do anjo, do céu, do amor, da virtude, para o Baudelaire tá ali lá no baixo, tá colocado como, bom, não, o importante é não compactuar com isso, porque isso é tudo hipócrita, isso não faz parte de uma realidade, o mundo que a gente vive é um mundo horrível, a modernidade é terrível. Então aqui são algumas imagens para a gente ver mais visualmente. Flaneur, essa figura que está aí andando pela cidade, que vai observando, ele é curioso, mas ele é distraído, está pensando na própria vida, e de repente algo chama a atenção, e é isso que vai desencadear as suas andanças. Trapeiro, o catador, a pessoa que vai ali recolher os restos dos outros, tudo aquilo que foi rejeitado, é o trapeiro quem vai pegar. O Apache, estão vendo aí, essa é uma ilustração, né, de época, essa figura com uma roupa bem francesa, com essa faca escondida aí na mão, na frente da perna, não sei se está dando para ver direito, que seria o gatuno, que vai de repente chocar um espectador que está ali muito feliz com sua vida burguesa. E o dandy, esses senhores elegantes aí, que são essa última figura do Baudelaire, uma figura talvez a mais burguesa entre essas figuras todas escolhidas, mas que tem a ver com a ideia de tornar elegante tudo isso que é miséria. Bom, então, a linguagem de Baudelaire passa pelo caráter baixo dos objetos de comparação, elas são originais por isso. Ao invés de comparar as coisas entre duas coisas bonitas, a flor e a virtude, ele vai comparar coisas baixas entre si, vai levar tudo lá para a vida corrente, vai falar do cérebro, da bandeira cravada no cérebro, vai falar de coisas ridículas, vai falar de tudo que é tropeço, né? Ele observa os processos banais para se aproximar deles, então Baudelaire está ali, não está querendo falar do mais sublime, está falando mais do grotesco. E As Flores do Mal é o primeiro livro a usar na poesia palavras de proveniência não apenas prosaica, mas também urbana. Como a gente sabe, tinha ali uma espécie de regimento de quais palavras são apropriadas para a poesia e quais não são. Até hoje tem um pouco. De repente você coloca uma palavra muito contemporânea e o poeta fica assim, bom, isso é muito moderno, não sei o que. O poeta não, o crítico fica às vezes reticente. Se você coloca, por exemplo, sei, as palavras cadeira gamer no meio de um poema, é como se isso não coubesse. O poema precisa ter outras escolhas lexicais. E o Baudelaire vai fazer o que nas Flores do Mal? Vai pegar tudo aquilo que é do vocabulário urbano e colocar na poesia pela primeira vez. Também ele é o primeiro a colocar a figura do Apache na literatura. Essa poesia, essa figura que era marginal da sociedade, era marginal da poesia também e começa a aparecer. E para levar a cabo os ataques de surpresa a que se chama poesia, Baudelaire faz das alegorias suas confidentes. As alegorias em Baudelaire vão aparecer sobre a figura do mal, da morte, do arrependimento, e elas vêm normalmente com uma letra maiúscula indicando isso. Então, quando você lê mal com a letra minúscula, você passa direto. O mal é aquilo normal de sempre. Mas quando o mal está com a letra maiúscula, de repente, no meio da frase, você pensa, bom, tem algo aqui desse mal que é como se fosse a personificação do mal. O que é esse mal? Isso obscurece e torna alegoria. O Baudelaire trabalha muito com isso, criando essa dissonância, essa tensão que o Friedrich falou. A sua técnica é a do Putsch. Putsch, não sei exatamente se é assim a pronúncia, tem a ver com um golpe. Então a poesia do Baudelaire trabalha nesse sentido, não de democracia e beleza e virtude, mas de trabalhar em ondas de choque, de golpes. Então aqui um exemplo do Spleen de Paris, o poema 33, Embebedai-vos, em que Baudelaire escreve: é preciso estar-se sempre bêbado. Tudo está lá, eis a única questão. Para não sentir o fardo do tempo que parte vossos ombros e verga-vos para a terra, é preciso embebedar-vos sem trevas. Lembra aquilo de trabalhar com o grande herói, é aquele que está lá no baixo, que o tempo, o fardo do tempo parte os ombros e verga para a terra? O que é preciso fazer? Beber. Mas de quê? Embebedar-vos de quê?
de vinho, de poesia ou de virtude. A escolha é vossa, mas embebedai-vos. Então, a bebedeira aqui está aproximando as três coisas, vinho, poesia e virtude, mas é preciso estar bêbado de qualquer uma delas. E se às vezes, sobre os degraus de um palácio, sobre a grama verde de uma vala, olha só, coloca lá em cima o palácio e em seguida a vala, pensa bem, na solidão morna do vosso quarto, vós vos acordardes, a embriaguez já diminuída ou desaparecida, perguntai ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que passa, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai que horas são. E o vento, a onda, a estrela, o pássaro, o relógio vos responderão. É hora de embebedar-vos, para não serdes escravos martirizados do tempo, olha aí o tempo com T maiúsculo, embebedai-vos sem parar, de vinho, de poesia ou de virtude, a escolha é vossa. Isso é parte da prosa poética do Baudelaire, acho que isso exemplifica esse poema muito bem. Algumas dessas coisas que a gente falou, como a linguagem baixa, a alegoria, a ideia de colocar ali a virtude nas pessoas que não são as heroínas do seu tempo de maneira mais considerada, né, mais mainstream. Pelo contrário, o herói aqui é o bêbado é quem está conseguindo viver a modernidade. E qualquer uma dessas coisas, o vento, a estrela, o pássaro, o relógio, vão dizer a mesma coisa, é sempre hora de estar bêbado. De vinho, poesia ou virtude, é a escolha de cada um. Outro poema muito famoso e importante do Baudelaire é o Albatroz. Esse de uma prosa que não é poética, é em verso mesmo, nós vamos ler agora. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha, indolente parceiro de viagem, o navio a singrar por glaucos patamares. Olha, tem rima, tá direitinho, um quarteto, tudo bacana. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro e envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, as asas em que fulge um branco imaculado. Antes tão belo, como é feio na desgraça, esse viajante agora flácido e acanhado. Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça. Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Maravilhoso. Aqui o poeta, né, de Baudelaire está sendo comparado ao albatroz, essa ave dos mares, o príncipe da altura, que voando é uma ave maravilhosa, uma ave que está ali sempre, em geral, uma ave marítima, e que nesse caso os marinheiros pegam para torturar e debochar. Quando se coloca o albatroz no convés, ele fica canhestro, envergonhado, ele é desajeitado, as asas que serviam para ele voar passam a atrapalhar e ele não consegue andar direito, ele anda meio cocheando. E aí os marinheiros fazem o quê? Vão colocar o cachimbo e encher o bico dele de fumaça para sacanear. Como ele era belo e agora ele é feio, ele vira uma coisa flácida, é uma desgraça que ele coloca aqui, né? E o poeta é um pouco isso. A comparação aqui entre o albatroz e o poeta é que o poeta, que um dia já foi belo e lindo quanto tá o resto do chão, é também esse acanhado, feio, desgraçado, canhestro, que já esteve, né, singrando os mares, singrando os céus, e que nesse momento é um gigante que não consegue andar. É um príncipe das alturas decaído. Bom, acho que tudo isso ajudou a explicitar um pouco dos processos da lírica moderna que o Friedrich fala. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!